A menopausa, ela é sim uma fase inevitável na vida de toda mulher e ela é marcada por profundas mudanças hormonais. E uma das consequências dessas mudanças aí na parte hormonal é, sem dúvida nenhuma, o aumento de peso, né? E por que isso acontece? Mas principalmente, será que tem algum jeito da gente conseguir pelo menos diminuir esse efeito tão ruim aí do aumento de peso, combater isso? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Fernanda Galante, eu sou nutricionista e nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre alimentação, suplementação, estilo de vida que eu tenho certeza que vão contribuir aí para o seu processo de emagrecimento. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Então, o que acontece nessa vida aí, dessa fase aí, nesse período de vida da mulher que é a menopausa? Então, durante essa fase, nós temos aí o que nós chamamos de falência ovariana. E com a falência ovariana, os níveis de estrogênio caem de forma extremamente brusca. E isso desencadeia muitas mudanças no corpo da mulher, incluindo, claro, o aumento de peso, a redistribuição da gordura corporal, que também passa a mudar, e essa maior tendência a acumular gordura aí nessa região abdominal, né, a famosa barriguinha. Além dessas questões hormonais, a gente também tem um envelhecimento, né, que ele contribui para uma diminuição aí na massa muscular, na massa magra, o que pode também reduzir a taxa metabólica basal, esse gasto energético do nosso corpo, tornando aí o emagrecimento muito mais desafiador. Mas não é impossível emagrecer nessa fase da vida, porém são necessários alguns ajustes, vocês têm que fazer isso se vocês quiserem conseguir aí perder peso durante esse período. O primeiro é com certeza a alimentação, eu não posso deixar de falar na alimentação. Então tem sim que mudar um pouco aí, mexer nesse padrão alimentar, incluir aí alimentos integrais, os grãos integrais, a quinoa, a aveia, colocar boas fontes de proteína em todas as refeições. Eu falo muito aqui para vocês da importância da proteína para manutenção da massa magra, para controle da saciedade. Então frango, peixe, inclusive colocar fontes de proteína vegetal, né? Então as leguminosas, o feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha também são opções interessantes. Fazer o uso de boas fontes de gordura como abacate, a nozes, o azeite de oliva e, claro, limitar o consumo de açúcar e de alimentos ultraprocessados. Então, se vocês já fizerem boa parte disso que eu falei aqui nessa primeira etapa, muito vocês já conseguem aí controlar o ganho de peso. O segundo ponto é os exercícios, né? Então incluir atividades tanto aeróbicas, porque elas vão melhorar a saúde cardiovascular e a mulher na menopausa ela tem um risco cardiovascular aumentado, como também aumentar aí a queima de calorias, né? Aumentar o seu gasto energético total do dia. Então, outro exercício que eu gosto muito, além de exercícios aeróbicos, pensando aí em caminhada, corrida, bike, né? É também a musculação. Porque a musculação, ela mantém aí, a gente consegue manter essa massa magra, que ela é extremamente protetiva para a mulher. E você pode também estar incluindo exercícios de flexibilidade e equilíbrio, como o pilates, o yoga, que ajuda muito nessa conexão mente-corpo, que também é interessante durante essa fase. Uma terceira estratégia que eu gosto muito para as mulheres que estão na menopausa é fazer uso também dos fitoestrógenos, tá? Então eles vão ajudar aí também no controle de alguns outros sintomas que não tem até tanto a ver com a perda de peso, mas que eu achei importante a gente colocar aqui, como os sintomas do fogacho, dos calorões, da perda, né, da queda do libido também, que acontece muito. Então os fitoestrógenos são compostos naturais que eles imitam a ação do estrogênio. Então eles vão ajudar a diminuir aí esses sintomas da menopausa e equilibrar os níveis hormonais. E aí eu gosto muito, pensando em alimentos, né? Eu gosto muito da linhaça e do inhame, que são fontes aí de fitoestrógenos, tá? Uma quarta estratégia é a suplementação.
Então, a gente acaba tendo aí uma diminuição na absorção de certos nutrientes devido à idade mesmo, né? Então, às vezes, uma baixa produção de ácidos estomacais vai limitar, às vezes uma questão mesmo da fisiologia também pode diminuir essa absorção desses nutrientes, então é importante a mulher também fazer uso. Inclusive, eu tenho um vídeo maravilhoso aqui, todos suplementos que as mulheres acima de 40 não podem ficar sem. Eu vou deixar aqui para vocês o link na descrição para vocês irem lá e darem uma olhada, porque tá super completo também. Mas suplementos que eu adoro, vitamina D, cálcio, magnésio, ômega 3, são bem interessantes. E, inclusive, eu tenho 2 e-books, um falando só sobre suplementação, então um e-book com mais de 30 páginas completo sobre os principais suplementos. Nesse e-book eu trago indicações de uso, indicação de doses, como é que você tem que tomar, qual o melhor horário para tomar, e um outro só de formulações para cabelo, para unha, para pele, formulações para ajudar no sistema digestivo, inclusive também para emagrecimento. Tem muito material legal lá. São 2 e-books, o link desses e-books vão estar aqui abaixo também na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma, afinal de contas, a menopausa ela é um capítulo novo, é um capítulo desafiador na vida das mulheres, mas com certeza, seguindo essas dicas que eu deixei aqui para vocês e outras dicas e orientações que eu trago aqui no meu canal, vocês vão conseguir passar aí por essa fase com muita saúde, com muita disposição, vitalidade e, claro, por que não, emagrecendo. Até o próximo vídeo e cuidem-se!